Gente. Mais um vereador cassado por denúncia de abuso sexual. É isso mesmo. Desta vez, em Três Corações, né? Tivemos mais um vereador, também do PL, né? Cassado na Câmara Municipal de Três Corações por 9 votos a 4, sendo que 2 era não e 2 abstenções. Proclamação do resultado. Diante de 9 votos para sim, o vereador Evandro Guimarães está cassado por sua infringência ao inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967, bem como ao artigo 50, inciso 2º e artigo 89, inciso 8º, ambos da Lei Orgânica Municipal. A denúncia foi julgada procedente por quebra de decoro e condenado nos termos do artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67. Decreto, portanto, a perda do mandato do vereador Evandro Guimarães. Por abuso sexual, acusação de abuso sexual contra a própria filha. Teve a prisão da mãe do vereador acusado. Por que tá levando ela? Não, tem que filmar um negócio desse, gente. Tá levando a mãe do Evandro na Polícia Civil, Pela Polícia Civil durante a sessão de julgamento. E foi uma sessão, assim, que aconteceu muita coisa interessante. Primeiro, teve a torcida contra e a favor, né? Teve a torcida contra e a favor. Mas, no final, o vereador foi cassado e teve ampla defesa, teve tudo, teve o pessoal retirando do plenário por causa de coisas sensíveis no nome, falando da menor, as pessoas tiveram que sair. Depois, quando a sessão retomou, o vereador, a defesa do vereador fez a sua ampla defesa, né? Falou tudo que tinha que falar em defesa do vereador. E o mais importante que eu achei foi a chegada de um documento de um delegado da cidade de Bom Sucesso, né? Chegou hoje, justamente hoje, esse documento. E o delegado falando que não vai indiciar o acusado, porque ele não achou provas, né? E esse documento foi usado na defesa. Foi usado na defesa do vereador. E o que eu acho assim interessante é que a comissão processante tinha um advogado que ajudou, tem um advogado que ajudou, e o advogado não falou nada. E deveria ter falado. E eu vou dizer para você o porquê que ele deveria ter falado. Gente, agora eu gostaria de comentar o voto da vereadora Luciolo. Dá uma olhada aí primeiro. Veja como ela votou. Pela ordem, senhor presidente. Inicialmente, eu não poderia apenas dizer sim ou não, ou me abster, diante da gravidade de tamanha acusação. Eu vim com o meu voto preparado para votar, e diante do meu respeito com a comissão processante dessa casa e com a honra desta casa legislativa, enquanto estava ocorrendo a nossa deliberação, chegou um documento do qual eu respeito, porque eu faço parte desta instituição, desta nobre instituição chamada Polícia Civil, a qual eu tenho a honra de pertencer a ela, cargo que herdei dos meus pais, peritos criminais também, do estado de Minas Gerais. Chega uma decisão do delegado, um relatório, na qual ele decide por não indiciar o vereador Evandro, onde ele, que é princípio da investigação, relata
que não há indícios para condenar o vereador Evandro. Diante de um documento que tem o meu respeito e de uma grande instituição como a Polícia Civil, o meu voto é pela absolvição do vereador Evandro. Vocês perceberam? Perceberam o que eu percebi? Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião. A vereadora Lucila jogou para a plateia. Jogou para a plateia. Né? Acredito que a vereadora Lucila, ela percebeu que não haveria salvação para o vereador Evandro. Ele seria cassado de qualquer forma. Acredito que ela percebeu isso e fez o voto do jeito que ela fez. Porque eu não vejo outra explicação. Né? Talvez uma vereadora que está com um projeto de lei falando para proteger as vítimas de abuso sexual, para condenar esses acusados de não assumir cargos públicos. E aí ela me faz um voto assim. Em primeiro lugar, vereadora, com todo o meu respeito, com a devida vênia, eu digo para a senhora que a senhora confiou com muita facilidade no documento desse delegado. Eu não sei quem é esse delegado, não posso dizer que ele é honesto ou que não. Mas o que mais existe em polícia é gente desonesta. Existe muita gente honesta, mas muita gente honesta que trabalha sério, mas também existe gente desonesta. Basta procurar saber. Então a gente não pode ficar confiando nas coisas num documento que chegou de última hora. Um documento que chegou de última hora. E a senhora, por acaso, a senhora que está estudando direito, a senhora poderia ter perguntado, por exemplo, para o advogado pago pelo dinheiro público que a Câmara contratou para a comissão. Vocês deveriam ter consultado, pedido a palavra e falado, doutor, esse documento tem valor jurídico? Esse documento é assim mesmo? Não, a senhora simplesmente, a senhora e o vereador Verbinho, o vereador Ricardinho do Gás, acatou o documento como sendo prova cabal. Esse delegado, esse documento, aliás, ele teria um valor fundamental se ele provasse a inocência do acusado. Veja bem, vou repetir para vocês degustarem. Esse documento teria um valor se ele tivesse uma prova cabal da inocência do acusado. Mas não tinha. Ele disse, eu não tenho condições, provas contra ele. Eu não tenho indícios de que ele é culpado. Ora essa! Ora essa! Ele não é juiz, o delegado não é juiz. Se ele fosse juiz, ele seria um magistrado. Só o juiz pode dizer que alguém é inocente. O delegado só tem condição de dizer que alguém é inocente se ele tiver uma prova cabal. Como, por exemplo, neste caso, a menina falasse foi na hora tal, no local tal, no dia tal. E ele tivesse uma prova cabal que ele não estava ali. Não, eu não estava ali. Eu tenho aqui uma imagem que eu estava no banco, eu tenho aqui um vídeo desse horário que eu estava, passei pela avenida tal, seria impossível estar nesse lugar. Provas assim. Assim. Tem? Não, não tem. Então eu acho que a senhora jogou para a plateia, porque eu não acredito que a senhora é ingênua. Isso eu não acredito. Uma pessoa que ocupa o cargo que a senhora ocupa, vindo de uma instituição polícia civil, a senhora não pode ser uma pessoa ingênua.
Mas eu também não sou. E a população não é. Eu acredito que naquele momento ali a senhora tomou uma decisão. Falou, opa, isso aí é opinião minha, tá? Eu vou surfar nessa onda. Tinha uma torcida lá. Tinha uma torcida lá. Talvez a senhora até degustou com as palmas deles. Mesmo sabendo, a senhora tinha certeza que o Evandro não teria solução ali. O jogo, vamos dizer assim, já estava jogado. A gente sabe como funciona. Mas esse documento, ele não tem valor de absolvição. Sabe por quê? Porque existe uma coisa na Constituição Federal que se chama indúbio pro società. Indúbio pro società. O que significa isso? Isso significa, vereadora, que, na dúvida, o delegado tem que indiciar, tem que investigar, tem que passar a bola para o Ministério Público. Ele tem dúvida. Ah, eu não tenho indício que ele é o culpado, mas o senhor tem indício que ele é inocente? Porque no caso de abuso sexual contra menor, você tem que provar que é inocente. Não, não tenho. Então passa a bola para o Ministério Público. Indúbio pro società. O Ministério Público, diante da dúvida, acusa. Faz a denúncia. Faz a denúncia. Passa a bola para o Judiciário. O Judiciário tem dúvida? Tem dúvida? Então ele acata a denúncia. Acata a denúncia do Ministério Público. E põe para ser julgado. E aí o juiz vai ver se precisa fazer novas diligências, ouvir novas testemunhas. É o juiz que faz isso, vereadora Lucila. Não é o delegado. Eu sei que a senhora gosta muito da Polícia Civil, talvez, quer levantar a bola da Polícia Civil, mas ele não manda, não. Ele não pode fazer isso. E sabe o que vai acontecer? O Ministério Público vai oferecer denúncia e o processo vai continuar. A senhora jogou para a plateia, na minha opinião, mas não deveria. Sabe por que a senhora não deveria? Porque as pessoas não são burras. A senhora quis surfar na onda do Evandro, talvez pegar o capital político dele. Ele foi o vereador que teve muitos votos, então será que é isso? Será? Será que é isso que a senhora queria? Jogar para a plateia, visto que a senhora surfou na onda do bolsonarismo? Mas só que as pessoas não são idiotas. As pessoas pensam. Não que eu estou querendo dizer que a senhora quis fazer as pessoas de idiota. Não, eu estou dizendo que as pessoas não são idiotas. As pessoas não são bestas. A senhora está com um projeto lindo. E a senhora votou de uma forma que vai colocar em dúvida a mente das pessoas. Já confundiu a mente das pessoas. Principalmente das pessoas vítimas de abuso sexual. Porque a senhora mesmo disse que os pastores a quem a senhora denunciou não acreditou na senhora. Os pastores fez igual o delegado, talvez. Ah, eu não sei se você está falando a verdade ou não tenho nada, é inocente. Como que a senhora se sentiu quando a senhora ouviu isso dos seus pastores? Hein? O que a senhora faria se uma pessoa da sua família, uma criança, fosse recebesse uma palavra, que fosse de fato vítima, recebesse uma palavra dessa de um delegado, que mandou um documento? Eu achei muito suspeito chegar bem na hora ali, sabe? Não estou dizendo que teve má intenção, mas ficou suspeito, né? Bem na hora ali, chegou. E uma falha enorme, do advogado da comissão. Ele poderia ter pedido pela ordem e esclarecido. Não, deixou a defesa surfar com aquele documento na mão. Fez um teatro. E tá certo, tem que fazer mesmo, ele é a defesa.
Mas o advogado mostrou ali uma falha, sabe? Eu não vou chamar ele de incompetente, que ele é um cara competente, mas ele, na minha opinião, ele falhou. Ele poderia ter pedido pela ordem. Pela ordem. Esse documento, eu gostaria de deixar claros para os vereadores que esse documento não é prova de inocência. E o Ministério Público não precisa da opinião do delegado, nesse caso, para fazer a denúncia. Se trata de um abuso sexual contra a própria filha. E aí, fora esse tiro no pé aí da senhora mãe do vereador, que foi presa hoje pela Polícia Civil. Polícia Civil. A senhora acredita na Polícia Civil? Isso aí aconteceu. Então, era isso que eu queria falar sobre esse. É uma coisa para se pensar. Não sei se isso foi bom para a senhora. Tá? A senhora poderia ter simplesmente feito uma abstenção. Talvez uma abstenção. Eu acho que soaria melhor. Acho que o voto contundente da senhora em cima deste documento, na minha opinião, não foi legal para a senhora, não. Mas a senhora deve saber o que é melhor para a senhora. Com certeza. Tá certo isso? É por isso que existe uma preocupação nacional contra esse tipo de coisa. Então eu acho que a senhora foi assim muito rápido, acreditou muito fácil nesse documento, sem fazer um estudo. Seria bom a senhora analisar a questão do indúbio pró-societá. Isso significa, na dúvida, acuse. Esse julgamento não é um julgamento jurídico. Não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. E a senhora tem que defender a sociedade. Porque se existe uma dúvida para a senhora quanto a isso, que eu acredito que é o que existe para a maioria das pessoas, o réu, o acusado, não conseguiu provar que ele não estava no local, que ele não cometeu o crime, ele não provou. É somente a negativa dele, que é de se esperar de qualquer acusado. Que é de se esperar de qualquer acusado. Não é verdade? Não é? Mas não teve prova. Então a sociedade, suponhamos que futuramente ele seja condenado. E a senhora absolveu ele. Isso será lembrado. Agora eu lhe pergunto. A sociedade tem que pagar advogado, pagar salário, para uma pessoa que não tem as qualidades legais de ocupar o cargo? Então o julgamento jurídico é lá na frente. Agora é o julgamento político. Veja o que aconteceu com o ministro Silvio Almeida. Ele recebeu uma acusação, nem foi da filha dele. Foi de uma ex-colega de trabalho. O que o presidente da República fez, o presidente Lula fez? Exonerou o ministro. Exonerou o ministro. Olha o que aconteceu com o Gabriel Monteiro. Foi cassado. Do PL também. Olha o que aconteceu com esse outro lá do Mato Grosso. Que abusava sexualmente de várias menores. Do PL também. Foi exonerado. O vice-presidente do PL de São Paulo, um senhor já, foi condenado por estuprar. Esse foi estupro das netas. Das netas. Tem como fechar o olho para essas coisas? E outras pessoas, independente do partido político. Infelizmente, para o PL tem sido deles. Infelizmente para o PL. Mas eu não julgo o partido por isso. O culpado é quem comete o crime. Mas eu acho que a senhora foi muito rápida na absolvição. E eu acho que foi um pouco de ingenuidade da parte da senhora.
Espero que isso não esteja um custo político para a senhora. Espero que não tenha. Não desejo isso para você. Mas o teu projeto, eu acho que fica um tanto prejudicado na credibilidade. Como que uma pessoa que defende a vítima de abuso sexual e na primeira oportunidade acredita num delegado que nem sabe se está falando a verdade? Como que a senhora pode garantir? A senhora não pode julgar as pessoas pela senhora. Talvez a senhora seja de fato uma pessoa proba, uma pessoa idônea, uma pessoa correta. Né? Eu acredito que seja. Mas a senhora não pode botar a mão no fogo pelas pessoas, não, dona Lucila. Né? Isso tem custo político. A cidade inteira está de olho nisso. Hoje eu tive que desligar o meu celular. Tive que desligar o meu celular que as pessoas me ligam. Pessoas que estão atentas nisso. E olha que coisa interessante. O acusado, né? Não tenho nada pessoal contra o vereador, o Evandro, mas cita um exemplo. Primeiro ele cita como exemplo o Gabriel Monteiro, que foi cassado por isso. Agora, contra o Gabriel Monteiro, tem fartas provas contra ele. Agora, veja bem, ele cita o julgamento de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não cometeu crime sexual, gente. Né? Não é sério? A acusação contra Jesus era sedição contra César. Ou seja, ele estava como se ele lutasse contra o governo romano, coisa que não tem prova contra isso. E tinha farta prova da inocência de Jesus. Fartas provas. Então, eu acho que começa por aí, né? Jesus, ele não estava sendo condenado por crime sexual, nem por nenhum crime hediondo. Jesus tinha prova, era público o trabalho de Jesus, público o que ele falava. Ele nunca citou nada contra César. Aliás, ele até falou a favor. Está registrado, né? Quando ele disse ali, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele nunca falou para não dar a César o que é de César. E nem era questão do imposto também, não, que aí tem uma deslizada. Mas, veja bem, o indúbio pró-societá vai fazer com que esse processo, vai fazer com que o promotor de justiça, ele faça a denúncia, porque é um crime sexual contra o menor. Isso não pode morrer, arquivou o processo. Não, não é assim não. O delegado não tem autoridade para isso. O delegado não é um juiz, ele não pode inocentar alguém. O delegado não é juiz. Se ele fosse juiz, ele seria um magistrado. É um outro cargo. Ele não seria membro de polícia. Ele seria membro do poder judiciário. Agora, um delegado lá fala isso. Ele apresentou alguma prova cabal da inocência para não indiciar? Porque tem que ser uma prova cabal. Ah, eu não tenho prova contra... Não é prova contra o cara. Tem que ter uma prova cabal da inocência dele. Se trata de um crime sexual contra a própria filha. É isso que se trata. Então existe ali uma dúvida. No mínimo uma dúvida. No mínimo. E o que diz a Constituição Federal? Na dúvida, investiga. Continua a dúvida, indicia. Denuncia. O Ministério Público tem que oferecer denúncia. E não é favor que o Ministério Público estaria fazendo. É obrigação. E o juiz tem dúvida? Acata a denúncia. É assim que funciona. É assim que a Constituição manda. E o voto da senhora, talvez a senhora já tinha vontade de inocentar ele. E aí tentou usar esse documento. Eu acredito que possa ser isso. Mas eu acho que hoje a prisão da mãe do acusado, se for, né,
por tentar abordar a neta para defender o pai. Foi o que chegou de informação para mim. Não sei se é exatamente isso. Eu digo logo. A citação de Jesus, tudo bem. Não tem nada a ver com o problema. Né? Quem somos nós para comparar ao Senhor Jesus? O caso é totalmente diferente. Jesus não cometeu abuso sexual. Né? Era fácil provar que era uma denúncia infundada. Não havia dúvida da inocência de Jesus. Pilatos não tinha dúvida. Certo? No caso de Jesus, o ônus da prova é para quem acusa. No caso do Senhor Jesus Cristo, o ônus da prova é para quem acusa. Isso aí está até no direito romano. Mas, né, teve ainda como agravante esse documento. Sem prova. Né? Não significa nada, mas que serviu para dar um discurso. Serviu para dar um discurso na Câmara da Defesa. E para mim a falha do advogado da comissão, que deveria ter pedido pela ordem e esclarecido, olha, esse documento não tem, pode não ter valor. O Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia independente desse documento. Independente desse documento. E eu acredito que é isso que vai acontecer. Tá? Então, eu acredito assim que precisava esclarecer essas coisas para que as pessoas soubessem de fato o que aconteceu. No mais, meus amigos, eu agradeço a participação de vocês e peço a vocês para que compartilhem esse vídeo, assista o nosso canal, inscreva-se, comente, deixe esse joinha aí. Muito obrigado por tudo e até a próxima.